Olá, pessoal. É um privilégio estar com vocês aqui mais uma vez para falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus que não é simplesmente a palavra escrita, mas a palavra que está viva em nós. E o assunto da nossa conversa de hoje é sobre fé. Mas antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir para vocês, se você se sentir edificado com esse vídeo, você compartilha com seus amigos e dá o like, tá? Para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Bem, a fé, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. É isso que é a fé, né? É quando nós cremos que nós vamos receber aquilo que nós ainda não vemos. A Bíblia fala também, no mesmo capítulo de Hebreus, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de fé para viver, nós precisamos de fé para acordar todos os dias, para levantar, para superar as nossas dificuldades, as nossas adversidades. Nós precisamos de fé para viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia é repleta de exemplos sobre fé, mas um dos personagens bíblicos que eu queria citar para vocês hoje e falar um pouco a respeito é Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele é um exemplo de fé, né? Então, nós vamos falar sobre Romanos capítulo 4. Deixa eu encontrar aqui. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 20. Bem, Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Só para contextualizar vocês aqui, Abraão teve Isaque, o filho da promessa, com 100 anos, e a sua esposa Sara também já era bem idosa. Por isso que fala que Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações. Então, ao contrário do que se podia esperar, por quê? Porque era impossível, humanamente falando, que ele se tornasse pai, porque ele já tinha 100 anos de idade, a sua esposa Sara também já era bem idosa, então era impossível aos olhos humanos, né? Então, por isso que Abraão, ele é um dos maiores exemplos de fé. E assim também nós devemos ser, né? Ele diz aqui, e sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Mas a Bíblia fala que ele não enfraqueceu na fé, ele não sucumbiu ao desânimo, né? Como muitas vezes nós fazemos, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, né? Então,
Isso é muito importante, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dores, mesmo diante das adversidades, a gente ser fortalecido na fé e não vacilar na incredulidade, que é justamente a falta de fé, a falta de temor, né? A gente não pode vacilar nesse sentido de não crer, de não acreditar que Deus sempre pode fazer o melhor. A gente tem que crer, a gente tem que levantar, a gente tem que avançar. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores e é desse jeito, é dessa forma que nós temos que nos ver, é dessa forma que nós temos que crer. Deus, ele tem muitos planos para nós, mas para que esses planos sejam concretizados, a gente precisa de duas coisas. A primeira delas eu estou falando aqui com vocês, que é a fé, e a outra, que eu vou falar mais adiante em outro vídeo, é a sabedoria. Porque a fé nos ajuda a conquistar o impossível. E a sabedoria nos ajuda a manter aquilo que nós conquistamos. Então a fé é fundamental. Em outro capítulo do livro de Hebreus, que eu falei lá no início, sobre Hebreus, nós no capítulo 10, versículo 38, diz que o justo viverá pela fé. Então nós temos que crer, nós temos que pautar a nossa vida, que edificar, alicerçar a nossa vida sobre a fé, porque é um alicerce seguro. A fé em Deus é um alicerce seguro para a gente vencer as adversidades, para a gente vencer o medo, para a gente vencer as nossas limitações, seja de que ordem for. Seja de ordem emocional, física, financeira, a gente precisa de fé para estar alinhado com Deus, a gente precisa de fé para agradar a Deus. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Repito, se gostaram, compartilhem com seus amigos e dê um like aí no vídeo. Vamos compartilhar, vamos espalhar a palavra de Deus. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.